E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero. E hoje eu vou responder aqui uma pergunta de uma inscrita, a Irlene Silva. Ela disse aí no comentário que as raízes estão pretas e escuras e isso vai matar as plantas. Eu não entendi muito bem essa pergunta, se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Mas enfim, eu tenho aqui várias orquídeas e algumas delas aqui com raízes um pouco antigas. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, por que isso acontece e realmente se isso mata ou prejudica a sua orquídea. Essa daqui, por exemplo, eu ganhei de presente dia do namorado, da esposa, e acontece que ela veio aqui com as raízes que ela veio, e essas raízes elas são aquelas raízes produzidas lá nos orquidários, nos ambientes deles, e ela, depois que você tira ela não se forma mais, então ela a única serventia dela aqui é de substrato para a própria orquídea. Então assim, não temos dificuldade nenhuma com relação a isso, porque a própria orquídea, a própria planta, ela reserva nutrientes nas raízes e a raiz em si vira nutriente para ela própria. Então essa é uma das características dela. E às vezes acontece de uma ou outra raiz morrer, e isso não quer dizer que vai matar a sua planta se você regar, se você fazer alguma coisa, porque a principal coisa que você tem que saber é que a sua orquídea precisa de raiz. E se a raiz dela morrer, alguma coisa acontecer, ela vai automaticamente eliminar essa raiz. Isso porque ela já tem o sistema dela de utilizar aí o nutriente que está na própria raiz para ela se nutrir. Então assim, ela não tem dificuldade nenhuma. Essa minha aqui, ela tá nesse arranjo aqui já tem aí mais de 3 anos. Desde quando eu montei esse arranjo aqui, eu coloquei elas para cá e todas elas estão aí bem desenvolvidas, com raízes enormes, algumas raízes aqui bem secas. E isso quer dizer que a orquídea vai morrer, ela não é nada disso. Apenas que ela rejeitou a raiz, mas isso não quer dizer que a raiz vai morrer, que a orquídea vai morrer. Nada a ver com isso. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui bastante raízes assim um pouco mais velha, mas isso não quer dizer que a orquídea vai ter aí alguma dificuldade, vai morrer. Às vezes acontece, isso é normal. As orquídeas elas tendem a ter um pouco de raiz aí se perdendo. Eu vou dar mais uma volta com vocês ali no outro pavilhão para mostrar para vocês como que tudo isso acontece. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui um pouco de raízes um pouco mais velha, e às vezes ela vai perdendo essas raízes. Isso não é dificuldade nenhuma para a orquídea, porque ela vai formando outras raízes e essas raízes vão aí dando de suporte para essas raízes novas. Então ela vai servindo aí de substrato. Podem ver que eu plantei ela aqui, ó, e ela perdeu um pouco das raízes, e algumas raízes elas secam. Então isso não é dificuldade nenhuma e vai sempre melhorando. A orquídea ela tende a se recuperar, ela se recupera muito rápido, e essas raízes elas servem aí de base para as outras. Então você não precisa ficar cortando, não precisa ficar aí se preocupando, e também não é sinal de que as orquídeas vão morrer, porque as orquídeas elas são muito resistentes. Elas só morrem mesmo se acaso você tiver aí um ataque por fungo, bactéria ou alguma coisa do tipo. Do contrário, elas vão sempre formar raízes novas e vão sempre se recuperar. Quando eu faço o plantio aqui, eu deixo todas as raízes para baixo, até mesmo para que a gente possa ter aí, ela vai descer as gotículas de água e ela faz aí a hidratação dela através dessas águas que descem nas raízes. Então você não precisa se preocupar, e se ela secar a raiz é sinal de que ela abandonou essa raiz e ela vai ter aí uma outra raiz, ela vai saindo sempre raízes novas. Mas fica aí a dica, esse é um vídeo só para responder essas perguntas aí que o pessoal fala que as suas orquídeas vão morrer e tal. Sim, se você deixar aquele substrato que vem aí do supermercado e não souber cuidar, aquele substrato ali ele foi feito para um ambiente controlado, ou seja, o ambiente que ela foi feita. Então se você tirar daquele ambiente, e na nossa região aqui, como é muito calor, muito quente, acontece o calor e acontece dela apodrecer por conta desse aumento de temperatura dentro desse substrato que não é aí bem drenado. Então no nosso caso aqui é tudo sanção do campo
pedacinhos de extensão do campo, então ela não vai ter dificuldade nenhuma. E é assim que a gente cultiva aqui e é assim que tá dando certo para nós. Mas fica aí a dica, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.